Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu vou ensinar para vocês hoje como fazer este besouro, que é o fride, com a cabeça articulada. Eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem agora comigo, vem aprender a fazer este besouro que movimenta a cabeça. Até mais! Farei a cabeça do fride, do besouro, com o fio pelúcia na cor 7541 e a agulha Clover 2,5 milímetros. Faço 8 pontos baixos sem correntinha. Para fazer os pontos baixos sem correntinha, eu reservo aproximadamente 1 palmo de fio aqui no começo e deixo este fio do novelo para este lado. Farei o seguinte: um nozinho para começar a fazer o ponto, como se eu fosse começar a fazer uma correntinha. E agora, com o fio curto, vou trabalhar para fazer os pontos baixos da seguinte forma: pego o fio, passo por cima da alcinha da agulha, laço o fio que sai do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, pego o fio curto e laço o fio que sai do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Farei isso 8 vezes. Já tenho 2 pontos aqui. Farei agora até chegar em 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora farei uma correntinha para subir e farei crochê ao redor desses pontos baixos. Começo com um aumento no primeiro ponto e já aproveito e vou escondendo este fio. Começo com um aumento. Agora faço 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos baixos depois do aumento. E agora, aqui na ponta, farei um aumento triplo. O que seria isso? São 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Para dar a volta aqui nos pontos baixos. E agora, retorno aqui com 6 pontos baixos. Veja que estou escondendo este fio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, e no último ponto eu faço o aumento. E agora é o momento de colocar o marcador. Portanto, a primeira carreira ela dá esta volta aqui. Eu considero esta volta como a primeira carreira. Agora, venho no próximo ponto, terminei aqui com um aumento, portanto, farei um aumento
e mais um aumento, ficando assim com 3 aumentos nesta ponta. E agora novamente eu faço 6 pontos baixos. Veja que nesta parte reta não tem aumentos. Os aumentos são sempre nas pontas. Se aparecer aumento aqui ou aqui, tem alguma coisa errada. Volta e dá uma olhadinha onde foi o erro. Então fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aqui eu havia feito o aumento triplo, agora farei 3 aumentos. Então ficarei com os 3 aumentos aqui e os 3 aumentos aqui. Um aumento, 2 e 3. 3 aumentos. E agora farei pontos baixos até chegar aqui. Serão 8 pontos baixos. Pronto, terminei as carreiras de aumento nas pontas. Agora farei somente pontos baixos e vou assim até a 9ª carreira. Fiz pontos baixos até a 8ª carreira e a 9ª carreira farei 2 pontos baixos e uma diminuição. Darei toda a volta fazendo essas diminuições. Sigo essa sequência até o final da carreira. Fui até o final, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei o arremate, deixo o fio para a costura, tiro o marcador, puxo essa alcinha, coloco a agulha de acabamento, e farei o seguinte. Primeira coisa, eu gosto de finalizar sempre tirando esse degrauzinho. Apesar que aqui no pelúcia, no amigurumi pelúcia, não vai aparecer essa diferença, mas mesmo assim eu mantenho esse padrão. Ponto 1, 2 para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, passo agora a agulha por cima pela alcinha da frente do último ponto crochetado e depois volto de fora para dentro por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei e puxo. Para quê? Só para que fique assim certinho, tá vendo, ó? Eu consigo tirar assim o degrauzinho. Agora vou montar a articulação e farei isso com 2 botões de casear, um arame com 1,5 milímetros de espessura e usarei alicates para me ajudar a fazer esta montagem.
Veja que já dobrei o arame ao meio, 10 centímetros de comprimento, mas ainda vai ser cortado depois. E aqui estes botões têm 15 milímetros. A cor do botão não importa, porque ficará interno aqui na cabeça e no corpo do Friede, então tanto faz a cor do botão e também tanto faz se ele tem 2 ou 4 furos. O que importa é que o arame passe por dentro dele, isso é o mais importante. Então já dobrei o meu arame aqui de 1,5 milímetros de espessura, já dobrei ao meio, passo por dentro dos 2 furos, deste jeito aqui, e aqui, se ficar difícil de puxar, de ajustar, apoia na mesa e empurra. Esta é a primeira parte da articulação, ela vai dentro da cabeça. Então já estamos com a cabeça pronta, só fiz o arremate. Eu vou encontrar o centro, ó, 1, 2, né? Antes aqui das duas carreiras finais, eu vou colocar desta forma aqui, ó, por dentro o botão. E vou procurar aqui, entre os dois, um espacinho entre o ponto. Ó, não pode, o ideal é que não passe, que passe os 2 arames, né, as 2 pontas do arame por dentro do espaço de um ponto. Desta forma. Vejo se está centralizado. Acho que pode ser um pouquinho mais para cá. É importante centralizar para a cabeça não ficar tortinha depois, tá bom? Veja que estou fazendo isso antes de fechar aqui a parte de baixo e antes de encher. Pronto. Então, centralizo em relação aqui à correntinha, o ponto baixo que fiz. E faço 1, 2 carreiras, ó, entre a última e a penúltima carreira. Entre estas duas, eu coloco o arame com o botão aqui dentro. Agora sim. Eu vou começar a costurar aqui, pegando pelas alcinhas de fora. Enquanto isso, eu vou enchendo com a fibra siliconada. Eu gosto de usar um pincel com a ponta quebrada, um pincel de madeira com a ponta quebrada, para me ajudar a colocar a fibra. Não preciso encher muito, porque o fio pelúcia ele já dá um volume aqui no meu bonequinho. Ó, enchi um pouquinho. E agora eu vou costurar pegando pelas alcinhas de fora, aqui logo do começo. Só tomando cuidado para não enroscar demais aqui neste arame. E vou puxando, ó, vou para um lado, vou para o outro e vou costurar desta forma. No pelúcia a costura é bacana porque praticamente não aparece. Então agora eu vou pôr um pouco mais de fibra. Como eu falei, não precisa encher muito. Porque veja como o pelúcia já deu o volume da cabeça. E também não precisa arregaçar demais os pontos, né? Enchendo tanto assim. Vou ajustando, modelando. Eu quis que a cabeça ficasse achatada. Por isso que fiz aqui com os pontos baixos. E continuo a costura. Deixo o arame aqui aguardando para ser preso depois no corpo. Aí vejo se tá bom, acho que tá bom o enchimento, porque eu não quero a cabeça dele redondona, por isso que eu fiz assim com os pontos baixos, para ficar essa achatadinha mesmo. Então não vou encher demais, senão eu acabo perdendo esse formato.
Então veja que fui enchendo enquanto fui costurando aqui. Tiro os excessos. Depois ao final sempre dou uma cortadinha no que fica aqui de fibra. Pronto, já tenho a cabeça aqui do meu besouro já pronta. Agora aqui eu volto no ponto próximo, saio aqui em qualquer parte, volto no mesmo buraquinho, saio em qualquer outro lugar aqui, deixo uma argolinha, volto no mesmo buraquinho, nos dois casos, né, tanto aqui como aqui. Veja, ó, já ia prender aqui no arame, tomar cuidado. E agora passo a agulha por dentro e puxo, porque assim eu consigo dar um nozinho lá dentro. Pronto. E agora posso cortar rente. Já tenho a primeira parte aqui do meu bonequinho. O arame não vai sair, porque tá preso aqui dentro. E esta é a cabeça do Frid, do meu besouro. Fiz os olhos com o Amigurumi Glow. Eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento, e arrematei do mesmo jeito que expliquei ali na cabeça do bonequinho. Já deixei preparado aqui os 2 olhinhos, que depois serão costurados aqui na cabeça do Frid, tá bom? Então já deixo olhos prontos, cabeça pronta, e agora farei o corpo. Ah, um detalhe que eu não comentei. O olho foi feito com agulha com 2 milímetros de espessura, tá bom? Para que o ponto ficasse assim bem fechadinho. E o arame é importante que ele seja de alumínio, porque se você usar o galvanizado, além de ser mais duro, conforme você movimenta, ele vai ficar mais difícil para você fazer essa dobra no arame, e também ele pode enferrujar. Apesar de ser galvanizado, quando você corta, essa pontinha aqui pode enferrujar. O de alumínio não enferruja, tá bom? Farei o corpo com o pelúcia na cor 4456. E aqui eu começo da forma tradicional, anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E aqui farei os aumentos até a terceira carreira. Então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, depois aumento em todos os pontos e ao final um ponto baixo e um aumento. Aqui eu fiz a construção tradicional, né? Como eu falei, anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento. Agora é que muda um pouquinho essa construção, porque eu quero deslocar o anel mágico aqui do centro dessa peça. Então agora farei 6 pontos baixos, e agora farei uma sequência de 6 aumentos. Então, fiz 6 pontos baixos, 6 aumentos e agora finalizo com 6 pontos baixos.
Veja que já começou a ficar mais gordinho aqui e aqui mais retinho. Nessa carreira, faço novamente 6 pontos baixos. Farei agora mais uma carreira somente de pontos baixos. Fiz a 7ª carreira em ponto baixo e agora sigo em pontos baixos para formar o corpinho do besouro. Continuo, né, em pontos baixos. Comecei na 6ª carreira, fiz a 6ª, a 7ª, estou na 8ª carreira fazendo pontos baixos. Fiz a 8ª carreira em pontos baixos, agora vou colocar a cabeça. Já cortei aqui um pouquinho o arame, deixei mais curtinho. E vou colocar essas duas pontas dentro do anel mágico do corpo. Toma cuidado para que passe dentro do anel mágico e não fique uma ponta em um buraquinho e a ponta em outro, senão a cabeça não gira. Pego o botão, passo nos furinhos, deixo tudo bem justinho. Viram porque os botões não precisam ser iguais? Porque eles ficaram escondidos. E agora, ó, puxo bem, para deixar bem justo. Eu já fiz isso com fiozinho, também dá certo. Eu poderia usar o fio amigurumi, por exemplo, mas com o tempo o fiozinho vai laceando e a cabeça fica molinha. Ó, cortei mais um pouquinho, porque agora, com outro alicate, vou puxar e virar desta forma. Assim, trava o botão, tá vendo? E isso fica dentro do bonequinho. E aqui ainda vai fibra. Certo? Travei, lembrando que a parte costurada fica para baixo, aqui serão as costas do bonequinho e aqui a parte da frente, ele fica mais barrigudinho, tá vendo? E aí fazendo isso, ó, na hora que você encher, a cabeça gira. Fica mais fácil, é claro, quando o corpinho estiver cheio, e aí a cabeça fica articulada. Agora continuarei fazendo carreiras de pontos baixos para depois fazer começar as diminuições para finalizar o corpinho. Mas agora continuo com carreiras em pontos baixos. Fiz até a 13ª carreira em pontos baixos. Eu fui da 6ª até a 13ª, fazendo pontos baixos. Agora farei diminuições. Serão 3 pontos baixos e uma diminuição.
Fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 2 pontos baixos e uma diminuição. E na sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Nessa carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora farei um ponto baixo e uma diminuição. Agora faço 3 diminuições seguidas. Corto o fio. Tiro o marcador. Puxo esta argolinha. E agora vou encher com a fibra siliconada e finalizar aqui o corpinho do besouro. Veja que no amigurumi pelúcia não é necessário encher demais. Não coloquei tanta fibra assim, ele já ficou aqui bem gordinho. E até porque não é bacana a gente encher muito, porque senão começa a abrir os pontos aqui e aparece a fibra. E agora pego a agulha de acabamento, coloco aqui no fio que eu deixei a mais para fazer o fechamento da peça e vou pegando pela alcinha de fora e puxo. Eu puxo a cada alcinha que eu passo. Dou toda a volta
Já dei toda a volta aqui e faço a finalização como eu expliquei já na cabeça. Já tem a cabeça e o corpinho. A cabeça está articulada. Veja que depois que coloco o corpo, fica mais fácil de girar. E agora, fazer as asas e finalizar aqui o bonequinho. Para fazer a asa mais grossinha que vai sobre a asa rendada, usarei o fio amigurumi pelúcia na cor 7541 e farei anel mágico. Estou com agulha 2,5, agulha clover. E farei agora 13 correntinhas. Fiz 13 correntinhas. E agora eu volto com 12 pontos baixos. Uma correntinha fica para subir a carreira. Fiz 13 correntinhas, voltei 12 pontos baixos, um ponto baixíssimo dentro do anel, viro meu trabalho e agora eu farei 11 pontos baixos. Fiz 11 pontos baixos. Agora aqui na ponta, no 12º ponto, farei um aumento triplo. Serão 3 pontos baixos no mesmo ponto de base e volto 11 pontos baixos. Veja que dei a volta. Faço novamente um ponto baixíssimo dentro do anel, viro meu trabalho e farei agora 11 pontos baixos e 3 aumentos aqui na extremidade. Agora será uma sequência de 3 aumentos. E mais uma vez faço 11 pontos baixos. Fiz, aqui está o anel mágico e venho aqui dentro, ó, prestando atenção em fazer sobre esse fiozinho, para depois poder fechar o anel, eu faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez, viro o meu trabalho e farei 11 pontos baixos e aqui para fazer a curva farei
Repetirei 3 vezes um ponto baixo e um aumento e sigo em pontos baixos mais uma vez do outro lado. Fiz os 11 pontos baixos e agora faço um ponto baixo e um aumento e dou a volta na extremidade. E finalizo com 11 pontos baixos e um ponto baixíssimo dentro do anel. E um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Viro meu trabalho. Agora será uma carreira apenas de pontos baixos. Terminei, faço um ponto baixíssimo dentro do anel e puxo o anel mágico para fechar desta forma. Terminei a asa, agora puxo a argolinha e posso amarrar estes 2 fios e um deles depois eu escondo. O fio do término do trabalho e o fio do anel mágico. Então vou ajeitando a asinha e dou um nozinho. Agora, eu escondo um dos fios. E deixo um fiozinho para costura. Faço duas asas iguais, que são as asas mais grossinhas que ficam sobre
as asas rendadas. Estas asas, elas ficarão sobre o corpinho do besouro e serão costuradas encostadinhas uma na outra, desta forma. Para fazer a asa rendada, usarei o fio Amigurumi Soft na cor 5072 e farei anel mágico. Continuo com a agulha 2,5 e agora farei 23 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz 23 pontos baixos dentro do anel mágico e já coloquei o marcador no último ponto crochetado. Agora faço 4 pontos baixos. Três correntinhas, pulo um ponto baixo, faço um ponto baixo no próximo ponto, agora faço 5 correntinhas, pulo 3 pontos baixos e faço um ponto baixo. E agora faço 10 correntinhas. E pulo 3 pontos baixos. E faço um ponto baixo. E agora repito a sequência. 5 correntinhas. Pulo 3 pontos baixos e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto e agora faço 4 pontos baixos. Mudo o marcador do último ponto crochetado. Agora farei 4 aumentos. E agora, no espaço de correntinha, faço 3 pontos baixos. No próximo espaço, faço 5 pontos baixos. Próximo espaço, 10 pontos baixos. No próximo espaço, repito 5 pontos baixos. Novamente, 3 pontos baixos. E termino com 4 aumentos. Tiro o marcador, puxo esse fiozinho do último ponto, esse fiozinho vou esconder e farei o arremate aqui no final da asa.
Para fazer o arremate e tirar este degrauzinho, eu cortei aqui mais ou menos um pouco mais de um palmo de fio. Coloco a minha agulha de acabamento e conto 1, 2 pontos para frente. E passo a agulha por baixo das duas alcinhas do segundo ponto. Volto na alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Deverá ficar igual aos outros pontos. E mais uma vez, escondo o fiozinho aqui por trás. Veja, corto um pouco o fio, desenrolo, separo os cabos, passo o fio pela agulha, uma das partes, passo por dentro da alcinha de um ponto próximo, amarro, sem apertar muito. Aí agora dou um nozinho, uno as duas partes novamente, igualo se necessário, para ficar mais fácil passar pela agulha, retorno com a agulha de acabamento e agora escondo o fiozinho aqui por trás e corto rente. Farei duas asas iguais. Estas são as asas que ficarão embaixo das asas mais grossinhas, que foram feitas no Amigurumi Soft. Pego a asa, né? A asa carapaça que eu chamo, coloco a agulha de acabamento e com o lado direito contra o avesso da asa, o lado direito da asa rendada, eu costuro na asinha aqui, na asinha marrom, desse jeito. Dou alguns pontinhos, passando sempre por baixo das duas alcinhas. Passo por uns 3 pontinhos. Desta forma, para prender uma asa na outra, porque assim depois eu me concentro em costurar apenas uma vez cada par de asas no bonequinho. Feito isso, eu vou dar um nozinho e farei a mesma coisa com as outras duas asas. Veja que ao costurar, eu deixo as asas espelhadas. Deixo que essa asa verdinha, ela apareça deste lado na asa direita e deste na asa esquerda. Deixo espelhadinho assim. Escondi o fio desta asa, porque usarei apenas um fio agora para costurar uma asa na outra, para depois costurar no bonequinho.
Dou alguns pontinhos para prender uma asa na outra e depois, ao final, costuro no bonequinho. Costuro por 3 pontos e dou um nozinho. Posiciono as asas sobre o corpo. A parte gordinha é a barriguinha do besouro. Posiciono e darei alguns pontinhos somente aqui na parte laranja. Não pego esta parte da cabeça, senão ela não vai girar depois, porque ela tem, o besouro tem a cabeça articulada. E costuro aqui, dando alguns pontinhos. Para que fique assim, aparecendo as duas asas, a carapaça, e aqui eu tenho a asa rendada. Ficará assim, a asa, carapaça e a asa rendadinha embaixo dela. E a cabeça deve ficar livre para poder girar, para continuar sendo articulada. Farei a pálpebra com o amigurumi soft na cor 5270 e continuo com a agulha 2,5. Faço anel mágico e 3 pontos baixos dentro do anel e fecho o anel. Agora faço uma correntinha, viro o trabalho. Farei carreiras de ida e volta. Faço um ponto baixo, já vou escondendo este fio do início. Farei aqui 3 aumentos. Uma correntinha, viro. Agora faço um ponto baixo e um aumento. Uma correntinha e faço agora 2 pontos baixos e um aumento.
Viro, faço 3 pontos baixos e um aumento. Agora faço pontos baixos, uma correntinha e pontos baixos. E por fim, mais uma carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha e pontos baixos. Já cortei o fio, puxei a argolinha. E agora eu vejo aqui, este é o último ponto, ele tem que ficar do lado direito, a última carreira. E aí passarei o fio aqui por dentro, sem puxar. E dou um nozinho. Faço 2 pálpebras. Os olhos farei com o fio Amigurumi Soft, na cor 8001, também com a agulha 2,5. Faço anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel. Coloco o marcador. E agora farei aumento em todos os pontos. Agora faça um ponto baixo e um aumento.
Agora faça 2 carreiras somente de pontos baixos. Aplique os olhos entre a terceira e quarta carreira, contando a partir do anel mágico. Faça 2 olhos. Posicione os olhos na carinha do besouro e alfinete para marcar o lugar certinho para depois costurar. Para costurar o olho, use linha de costura, linha branca. Dei um pontinho na cabeça do besouro. Passo por dentro de 2 alcinhas. E volto no próximo ponto por baixo das 2 alcinhas. E mais uma vez, dou um pontinho na cabeça do besouro. Farei a costura sempre passando por trás das 2 alcinhas do ponto e dando um pontinho na cabeça do besouro, por baixo onde está o olho. E dou toda a volta. Quando faltar um pedacinho para finalizar a costura, coloca a fibra siliconada e finaliza a costura. Pronto, já costurei os 2 olhos e aqui você tem uma opção. Você pode deixar o fride com os olhinhos assim, mais assustados, ou colocar a pálpebra numa carinha mais bravinha. Aí você decide qual a expressão que você quer no fride. Se for colocar a pálpebra, é interessante dar uma coladinha antes
para depois fazer a costura. Para costurar a pálpebra, eu usarei o fio amigurumi na mesma cor e eu vou desfiar o fio para costurar com um único cabo, para ficar bem perceptível a costura. Eu vou desenrolando e eu vou separar um fiozinho desse para fazer a costura. Passo uma gotinha de cola quente aqui dentro. E posiciono a pálpebra. Só para que ela não saia do lugar quando eu for costurar. Vejo se as duas estão iguais. Então veja que a cola eu só uso uma gotinha aqui em cima. Pode ser a cola universal também, se quiser. Só para que na hora que eu for costurar fique mais fácil, as pálpebras não saiam do lugar e não mude a expressão aqui do meu besouro. Para fazer a costura, já estou aqui com o fio que eu desfiei. É um cabo do Amigurumi Soft. Põe uma agulha mais fininha, essa daqui é 22. Dou um nozinho na ponta. E farei a costura com a mesma cor do fio, só que agora ele está mais fininho, ele fica mais invisível ainda. Dou um pontinho. Tem um nozinho aqui na ponta. Passo a agulha por dentro do fio. E agora começo a fazer a costura. Pego bem aqui na beiradinha. E aqui também faria a costura passando por dentro dos pontos. E pego um pedacinho da cabeça do besouro. Veja que passo a costura, a agulha, desta forma. Eu nunca passo por cima assim. E vou e volto fazendo esse movimento. E costuro até o final da pálpebra. Farei isso nas duas pálpebras. Pronto, já costurei os dois olhos. E quando costuro com um fiozinho do próprio fio da mesma cor da parte que vou costurar, fica invisível, tá vendo? Não aparece nada. É uma dica bem bacana. Agora é o seguinte, é opcional, mas achei bonitinho. Tá vendo aqui? Essas linhas. Para você fazer o trabalho aqui, fazer um desenho aqui na barriga dele, eu estou com agulha de costura de acabamento número 16 e a cor Amigurumi Soft 7529. Eu coloco a agulha, ó, tô colocando a cada duas carreiras. Coloco a agulha em qualquer parte aqui. Passo. Deixo um pedacinho, volto um ponto e saio no próximo. Depois de onde coloquei a agulha, passei a agulha. E farei isso dando toda a volta. A cada duas carreiras. Para fazer o desenho aqui na barriga do Fride. Ou da Fride, como você preferir. Não aperta. Estou com o fio Amigurumi Soft, coloco aqui e saio
desta forma. E dou toda a volta a cada 2 carreiras. Pronto, já fiz o bordado, passando a cada 2 carreiras, até aqui embaixo. Agora com a cor 7311, farei aqui a boca. Só um voluminho aqui, para dar ideia aqui da boquinha do Frit. Veja, passei somente por 2 pontos, por 6 vezes, passando aqui na cabeça do Frit. Agora, passarei neste sentido, envolvendo apenas os fios, posicionando um fio ao lado do outro. Feito isso, finalizo dando um nozinho aqui. Eu saí aonde eu iniciei o bordado e eu finalizo dando um nozinho aqui nesta parte.
e escondo o fio. É só um voluminho só que eu queria dar, só como se fosse um biquinho aqui da boca do Frid. Para fazer as perninhas do Frid, vou deixar um pedaço de fio, aproximadamente 1 palmo, e farei 18 correntinhas. Fiz 18 correntinhas e volto 17 pontos baixíssimos. Um fica para voltar na carreira. Pronto, fiz 18 correntinhas e voltei 17 pontos baixíssimos. E eu faço desse jeito porque eu poderia fazer de uma vez as correntinhas, totalizando os 36 pontos, e voltar em pontos baixíssimos. Só que aí que acontece? Fica fiozinho aqui na ponta, na extremidade. E eu não gosto do acabamento, que você pode passar o fiozinho por dentro, mas nunca fica muito bonitinho. Aí uma patinha fica sempre meio esquisitinha. Desse jeito eu faço as 18 correntinhas, volto 17 baixíssimos e faço novamente 18 correntinhas. Fiz 18 correntinhas e volto novamente aqui com 17 pontos baixíssimos. Assim, os fiozinhos ficarão aqui no meio e isso ficará escondido dentro do corpo do bonequinho. Não nas extremidades, né? Para depois ter que fazer o arremate. Eu acho bem mais fácil fazer assim. Pronto, voltei em pontos baixíssimos. E agora aqui eu posso cortar o fiozinho. E aí os fiozinhos de início ficam aqui no meio. Fica mais fácil agora aplicar as perninhas no bonequinho. Puxo a argolinha. E aqui, só para garantir que não desmanche nada, não vai desmanchar, mas só por uma questão de garantia mesmo, eu dou um nozinho com os 2 fios do início de cada partezinha, de cada perninha aqui do bonequinho. Agora eu faço assim, eu pego uma agulha mais grossona, de acabamento, passo um pedacinho do fio, pode ser qualquer fio, né? Passo por dentro aqui da extremidade, pego este fio e passo aqui novamente. Uma outra vez eu dei um nozinho, mas aí o nó atrapalha na hora de passar dentro do corpo do bonequinho. Eu cheguei a dar um nozinho aqui, só que aí atrapalha e não precisa. Veja que estou colocando os braços entre, ó, tem os primeiros segmentos, o segundo, coloquei, pulei um, coloquei no próximo segmento que eu digo, entre esses bordados que eu fiz. E agora, na mesma linha, pensando aqui na lateral da cabeça, eu vou passar aqui. Aqui o que interessa, o que importa, é que seja bem na lateral do corpo, alinhado com a cabeça,
e que todas as pernas e braços estejam alinhadas. Aqui tem que fazer um pouquinho de força, mas não muito também. Pronto, já passei. Tiro esse fiozinho. E agora dou uma ajustadinha, porque puxa, é claro, ó, já tá lá a perninha, tá vendo? E aí, esses 2 fios que sobraram, eu coloco eles do mesmo tamanho novamente. Passo o fio e passo pelo mesmo buraquinho, ó, onde eu passei a patinha. Pronto. Posso deixar assim, mas caso este seja o bonequinho para uma criança, é melhor dar uma amarradinha, ó. Passei os 2 pelo mesmo buraquinho, entre 2 pontos, tá? Dou um nozinho. E aí ele vai ficar bem firme, não vai soltar. Antes eu fazia um de cada vez, mas fazendo assim, eu fazia uma patinha, passava, pegava o fio, passava e amarrava depois os 2 juntos. Mas fazendo as 2 patas de uma vez, dá menos trabalho e é mais fácil, ó. Agora eu escondo os 2 e pronto. E aqui eu corto pente. É só fazer assim, ó, que ele some. E já coloquei todas as perninhas de forma bem fácil. Só dá uma verificada se estão na mesma posição. Como amarrei os 2 fios internos, né, os 2 fios que estavam entre as perninhas, ele vai ficar, as perninhas ficam bem presas. E aqui, ó, são 6 perninhas. Você vai fazer isso, 6 perninhas para finalizar esta parte. Agora só faltam as antenas. E as antenas farei do mesmo jeito. Farei os pontos baixos, passarei aqui por dentro e passo o fiozinho para amarrar. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui as perninhas. Farei as antenas do mesmo jeito que eu fiz as perninhas. Também continuo com amigurumi soft, agulha 2,5. Vou deixar um pedacinho, tá? Tem que deixar um pedacinho antes para poder amarrar dentro do bonequinho. Só que neste caso farei 12 correntinhas. Faço 12 correntinhas para fazer a primeira antena. E agora volto com 11 pontos baixíssimos. Fiz 11 pontos baixíssimos e agora mais uma vez faço 12 correntinhas. E volto com 11 pontos baixíssimos. Finalizei as 2 antenas. Agora corto o fio e puxo esta alcinha. E mais uma vez, amarro e dou um nozinho. Fico com as 2 anteninhas. E aí, do mesmo jeito que eu fiz com os braços, passo um fio qualquer, não precisa ser exatamente da mesma cor, só para atravessar a cabeça dele agora. Passo. Lembrando, eu não dei nozinho aqui, porque o nó fica muito grosso e acaba atrapalhando na hora de passar no bonequinho. E agora posiciono assim, ó. Coloco aqui. Tô colocando entre os olhos, tá vendo? Atravesso bem pertinho, na mesma carreira.
entre os olhos e puxo até entrar esta parte onde tem os 2 fiozinhos. Ajusto, tiro este fio, pego este daqui, igualo os 2. Eu uso agulhona por isso, que é mais fácil de passar os 2 fios. Volto no mesmo buraquinho, me certifico, né, de que é o mesmo buraquinho. E passo pra dentro. Às vezes aparece fibra, né, vou tirando a fibra. E pronto. Ajusto, coloco na posição. E desse jeito, as 2 pontinhas ficam bonitinhas, tá vendo? Eu não tenho que fazer acabamento aqui, não preciso passar fiozinho. Dá pra fazer um fio só, como eu falei? Dá pra fazer, né? Faz correntinha, volta em ponto baixíssimo. Só que aí não fica bonitinha essa ponta, por isso que eu faço ele finalizando no meio, as 2 correntinhas e os pontos baixíssimos, porque aí fica bem mais fácil para não ter que fazer esse acabamento aqui. Eu acho que fica mais bonitinho. E aí corto rente aqui atrás, ou dou um nozinho, né? Nas perninhas eu dei um nozinho. Aqui, na verdade, isso não vai sair com facilidade, mas como eu falei, caso seja para brincar, melhor, ó, amarrei uma vez, um pouquinho forte. E agora dou um nozinho. E mais uma vez, passo por dentro dessa agulha, a mais grossinha. E volto no mesmo buraquinho. Porque aí dá pra sumir com ele aqui dentro, ó, tá vendo? Agora sim. Corto rente. Faço assim, ó. Aí some. Pronto, já consegui colocar as antenas. Tiro as fibras a mais que ficam. As fibras, às vezes, vocês podem fazer assim, ó, também, tá? Porque às vezes fica um monte de fibra. É da fibra mesmo, o fiozinho. A fibra que enroscou um pouco aqui no crochê. Você pode fazer assim. Tomando cuidado para não cortar, é claro. Pronto. Aqui está o besourinho, o fride ou a fride. Até pensei, né, que pode pôr uma florzinha aqui para ficar engraçadinho, né? Um besouro com florzinha. E aqui está a fride ou o fride com amigurumi pelúcia, amigurumi soft também. Os olhinhos eu fiz no amigurumi glow. Lembrando que para que ele brilhe, é importante deixá-lo na luz do sol ou na luz elétrica por 1 hora antes de colocar no escuro. E lembrando que é um bonequinho articulado. Ele mexe a cabeça, tá vendo? Como eu expliquei aqui, usando o botãozinho para fazer a articulação da cabeça. Veja que depois de pronto, ele tá cheinho, tudo certinho, fica mais fácil de girar a cabeça dele. E aí, gostaram da ideia? Viram quantas dicas eu dei de costura, de como fazer aqui a cabeça articulada? Viram que é bem facinho? É só usar aqui um botãozinho de casear que vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado. Curtam aqui este vídeo, compartilhem com seus amigos e olha só, ativem as notificações. Até a próxima. Beijo!